E no quadro Falando de Saúde hoje, eu entrevisto a médica endocrinologista, doutora Patrícia Peixoto, e nós vamos falar sobre diabetes. Olá, doutora Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite, Nani. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. E nós vamos falar sobre diabetes. E para começarmos, o que é diabetes? Bem, eu acho que para a gente começar a falar de diabetes e definir, né, eu queria primeiro falar da glicose. Porque quando a pessoa ingere um alimento, principalmente os carboidratos presentes nos pães, massas, refrigerantes, doces, esse carboidrato ele vai ser digerido pelo organismo e vai ser retirado então a glicose que cai na circulação sanguínea e que é importante porque essa glicose ela vai entrar na célula para ser produzida energia. Então a glicose é uma fonte de energia para as células, para todas as células do organismo. E o que é o diabetes? O diabetes é uma condição patológica, né, uma doença, em que esses níveis de glicose eles ficam acima dos normais por motivos diversos de acordo com o tipo de diabetes. E é por conta dessa elevação da glicose no sangue que surgem tanto os sintomas mais agudos como também aqueles sintomas que vão surgindo a longo prazo. Doutora, quais são os tipos de diabetes? Porque tem mais de um, não é isso? Isso. Quais são os tipos? Na verdade, assim, os tipos mais comuns e mais falados são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Embora a gente até tenha outros tipos menos frequentes, mais raros, mas né, vamos nos restringir a esses. O diabetes tipo 1 é um diabetes que ele está relacionado à produção pelo organismo de anticorpos, e esses anticorpos eles vão agredir o pâncreas, as células pancreáticas que secretam insulina, e com isso essas células elas deixam de secretar insulina, e a insulina é um hormônio que ele é necessário para colocar a glicose que está no sangue para dentro da célula. Então se a pessoa não tem mais essa insulina, ela não consegue, né, essa passagem da glicose para dentro da célula, e aí acontece a hiperglicemia, né, que a gente chama, que essa glicose é elevada, e o diabetes tipo 1. Esse é o tipo de diabetes que a gente observa em crianças e adolescentes, mais raramente pode até surgir no paciente adulto jovem. E temos o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais frequente. Ele vai estar correspondendo aí a 95% dos casos de diabetes em geral. Esse diabetes tipo 2 já é o diabetes do adulto, né? Do adulto a partir de terceira, quarta década, de quarta a sexta década é o pico, né, de incidência, de surgimento da doença. E é o diabetes em que você tem insulina, tá? O pâncreas consegue secretar insulina, pelo menos no início da doença. E só que o que acontece? Há um ambiente dentro do organismo que dificulta que essa insulina consiga agir. E com isso, como ela não consegue agir, a gente fala que tem uma situação de resistência à ação da insulina, você acaba tendo também essa glicose que não entra na célula, então ela se eleva no sangue e surge a doença. Isso é o iniciozinho da doença. Com o passar do tempo vão havendo outras mudanças, mas em resumo seriam esses dois tipos. E quais são as maiores causas da diabetes? Então, se a gente falar primeiro do diabetes tipo 1, isso ainda está sendo estudado, né? Claro que hoje a gente sabe muito mais, mas ele está relacionado a essa produção desses anticorpos, né? Porque o que são os anticorpos? Eles são substâncias que todos os organismos produzem, mas para nos proteger, né? De invasores externos. No caso do diabetes tipo 1, normalmente, após algum quadro viral, algum vírus que ele tem uma certa semelhança com a célula pancreática, falando assim de uma forma mais simples, o organismo daquela pessoa, ela produz anticorpos como reação àquele quadro infeccioso, mas esses anticorpos, na verdade, são os anticorpos que vão atingir o pâncreas, tá? Então, uma das situações que se cogita é que, em reação a esses quadros virais, o paciente desenvolve esses anticorpos e aí se estabelece o quadro de diabetes tipo 1. Tem outras questões também envolvidas. Fala-se que, por exemplo, o uso de leite de vaca nos bebês muito novos também pode predispor o paciente a mais à frente desenvolver o quadro de diabetes tipo 1, seriam essas situações. Já o diabetes tipo 2, a gente vai dizer que ele vai estar sendo causado por vários fatores. E aí vale até uma questão interessante, que as pessoas acham que o diabetes tipo 1, ele é mais relacionado à hereditariedade, e ao contrário, o diabetes tipo 2 é que tem mais relação com a hereditariedade. Então,
Uma das causas é hereditária, né? Então, se você tem pai e mãe diabéticos com diabetes tipo 2, há um risco maior de se evoluir para o diabetes. Porém, o que a gente verifica? Que essa questão hereditária, ela tem um certo peso sim, mas os hábitos de vida da pessoa, principalmente aí a gente está falando de uma alimentação que não é bem feita, né, que não é bem orientada, e da falta do exercício físico. Esses fatores que na verdade que acabam muitas vezes levando o paciente a ter sobrepeso e obesidade. Esses são fatores que também são fatores de risco. A vida sedentária. Exatamente, são fatores de risco para o paciente evoluir para o diabetes tipo 2. Então, na verdade, não é uma causa única, tá? Tem que ter esse conjunto de fatores agindo, fazendo com que o paciente apresente doença. Ou seja, se eu descobrir que eu tenho diabetes, eu não preciso ficar preocupada assim, vou morrer. Porque é o que muita gente pensa, a gente estava até conversando, né? Não é assim. Não, claro que não. É óbvio que não é uma notícia, né, boa, mas o diabetes, a gente vai falar mais até do diabetes tipo 2, né? É uma doença crônica, né? O diabetes tipo 1 também mas assim, é uma doença crônica, mas que é o que eu falo para os pacientes, não tem cura ainda, né? Mas tem controle. E hoje o arsenal terapêutico que a gente tem é muito grande, né? Dá para se viver muito bem. Dá para se viver muito bem e a gente tem que estar colocando para o paciente que não é só medicamento. Eu costumo falar que a gente tem que estar sempre trabalhando, pensando em 3 coisas: na alimentação, no exercício físico e no medicamento. Se uma dessas 3 coisas não estiver sendo feita corretamente, provavelmente a gente não vai ter um resultado tão bom quanto desejado. E o que acontece? No que o paciente ele vai estar fazendo exercício físico, fazendo uma alimentação mais saudável, ele muitas vezes vai estar tendo uma qualidade de vida melhor do que o de uma pessoa que não tem diabetes. Verdade. Tá? E até o que eles às vezes reclamam, poxa, doutor, mas eu tenho que comer isso, aquilo, não posso isso. Eu falo, olha, na verdade, isso que você está comendo, né, que a gente está recomendando... Que é o certo. Que é o certo, exatamente, que é o que todo mundo tem que comer, independente de ter ou não diabetes. Verdade, interessante. Às vezes a pessoa não para pensar dessa forma, né? Acha que está sendo um sacrifício. Isso, e não é. E não é. Na verdade, é procurar um estilo de vida saudável. Exatamente. Né? Bom, vocês estão gostando da matéria sobre diabetes com a doutora Patrícia? Então não saiam daí que depois do intervalo tem mais.